Salve, salve amigos e amigas! Vamos dar início a mais um encontro, mais uma live aqui no nosso projeto LB Convida. Vamos aí recebendo aos poucos os amigos, amigas que estão aqui chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ter hoje a imensa honra de bater um papo aqui com a professora Lorena Ocampos. Daqui a pouquinho ela chega aí e eu encaminho para ela um convite para que possamos aí dividir a tela e falar um pouquinho aqui sobre um tema que é bem importante, que foi também alterado de algum modo, né? Lá pelo pacote anticrime, vamos falar sobre a audiência de custódia e o pacote anticrime. Lembrando, professora Lorena, que é inclusive juíza de direito, juíza do TJ-DFT e que tem uma larga experiência prática na presidência da audiência e custódia. Já vejo aqui que ela acaba de chegar. Eu vou encaminhar então aqui o convite para ela, para dividirmos aí a tela. Vamos ver se eu consigo aqui, porque parece que deu uma travada. Lorena, se estiver aí me ouvindo, também tiver como me encaminhar aí o convite, que eu dou o ok aqui, porque para mim... Ah, agora foi. Vamos ver? Vamos aguardar ela receber aí o convite e dividirmos. Ah, sim, que bacana. Aê! Olá, Lorena, como Tudo vai? bem? Tudo bem? Boa Boa noite, tudo noite, bem? bem-vinda. Um prazer Obrigada. imenso falar contigo aqui, O tá? prazer é meu, que isso. Eu sei que a gente não tem a proximidade, né, ali física, o convívio diário. Você aí no DF ou aqui em Sim, Minas, mas sim. a tecnologia, né, era digital, permite aí que a gente se aproxime, né, e consiga aí bater um papo, discutir um pouco aí sobre a disciplina. Eu queria dar as boas-vindas, dizer que é uma honra imensa recebê-la aqui, mesmo sem se contar tão perto. Eu queria te falar que eu sou um fã do seu trabalho já há muito Obrigada. tempo, né? Uns alunos aqui da Escola Superior do MPMG, já há um bom tempo, já falavam sobre o seu trabalho, indicavam aí seu nome, e desde então que eu venho acompanhando em redes sociais, YouTube, publicações que vamos falar daqui a pouco, lá no Uhum. CPIURES, né? O seu trabalho aqui como não só como juíza, né, mas como professora também aqui da nossa disciplina, não é isso? E eu Sim. queria elogiar a sua didática, sua clareza, né? a sua calma, sua tranquilidade, sua elegância. É verdade, porque não se tem a ideia de que professor de cursinho tem que dar aquele show, fazer aquela pirotecnia, né? Cambalhota e vai, e vai. Você mantém Sim. sempre um timbre de voz ali agradável, com simpatia, com carisma, né? E isso encanta aí todos os alunos, né? Isso aí faz com que você seja, já há um bom tempo, uma referência aí na nossa disciplina. Então, muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Muito obrigado por estar aqui hoje, batendo papo aí sobre um tema tão importante. Bem-vinda. Leonardo, sim, eu só tenho a agradecer, eu fiquei muito feliz com o convite. A gente já tinha no ano passado conversado um pouco, tido a oportunidade de se conhecer e conversar por mensagem. Pessoalmente a gente não se conhece, mas eu fiquei muito feliz da gente poder dialogar, afinal a gente dá aula da mesma matéria, a gente estuda a mesma matéria, e é sempre bom a No gente poder mesmo ouvir curso. uma, isso, inclusive no mesmo curso, então é sempre bom a gente poder ouvir uma opinião diferente, a gente poder ver o contraponto, alguns temas até mesmo que a gente vai conversar aqui hoje. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer Sim, posicionamentos bem diferentes, até para enriquecer o debate a respeito do tema. sim. Então eu fiquei muito feliz, assim, você também, claro, é uma referência
tenho sua sinopse, sempre quando eu vou fazer alguma aula é um objeto de pesquisa também. Então, a admiração aqui é recíproca. Fiquei muito feliz com o convite e tenho certeza que a gente vai conseguir agregar bastante para quem está assistindo a nossa live. Ah, que bacana. Admiração que não é só minha, já deve ter visto aí, né? Os comentários, elogios, né? Nós temos aí um fã-clube, não é isso? É, bacana. Então, para quem Então, eventualmente ainda não conhece a professora Lorena, sim, né? Eu queria só aqui brevemente falar um pouquinho aqui do seu currículo, e aí, se o tempo permitir, lá no final, eu tentei aqui programar um bate-papo também sobre sua trajetória, né, sobre ah, sua jornada aí em concursos, vida acadêmica, aí você sim, também aqui passar para quem estuda para concurso, e ainda mais nesse período, né, tão delicado, tão complicado, você aqui dá dicas, enfim, inspirar aqui quem está te ouvindo hoje à noite. Mas, para ganharmos tempo, porque temos o sim, limite lá de 1 hora e eu não sim, quero explorar sim. tanto, né? A Lorena é juíza de direito do TJDFT. Ela atua desde 2015 no núcleo de audiência e custódia, não é isso? É pós-graduada em Direito e Contemporaneidade pela União Pioneira de Integração Social em convênio com a Escola da Magistratura. Mestranda, atualmente, em Direito pelo IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, né? Instituto Uhum. bem conhecido, renomado, e leciona processo penal, sentença penal com primor, né? E não só no CPIURES, no IDP também e na Escola da Magistratura, DF. Aliás, overdose de CPIURES, não é isso? Tivemos o Fábio Roque, tivemos ontem o Salim, estamos contigo hoje, amanhã o Bernardo, semana que Sim. vem o Sam Merage estará aqui também, né? Provando a qualidade aí do corpo docente do curso. Autora de livros importantíssimos, e entre eles, eu queria aqui, rapidamente, só falar um pouquinho desse livro que eu recomendo a todos. É um livro excelente da professora Lorena com Sam Merage. Sim, São os 23 pontos da sentença penal. sim. Nós temos aqui teoria e prática. Olha, uma obra-prima muito bom para quem se prepara para concurso, para quem pensa já em uma prova aberta, prova de sentença, que é uma prova, né, que acaba tendo um índice de reprovação bem alto. E aqui eles conseguem falar a teoria, a prática, indicar modelos, indicar questões de prova, propor Uhum. exercícios, encaminhar espelho, enfim, muito bom. Fica aqui a dica, excelente, está de parabéns, obra-prima, ok? Tá aqui então. Obrigada, obrigada. Bom, e aí, Então pô, tem vamos. mais. Então vamos. Vamos lá, né? Não vamos nos Vamos. alongar tanto. Vamos ao início. Lorena, Vamos. eu falei aqui, você já desde 2015, você tem experiência como juíza, presidindo aí a audiência e custódia, né? Uhum. Então, o tema ele é muito familiar, né? Você conhece muito de perto teoria e prática. Para quem está chegando agora, e aí temos muitos alunos que são alunos de graduação, né, que não têm Uhum. ainda uma noção do que é audiência e custódia, rapidamente, se você puder aqui, conceituar, assim, falar o que falar rapidamente o regramento da audiência e custódia, o tratamento do Instituto, até o advento do pacote anticrime, ou lei anticrime, que a gente vai Tá falar bom. depois do regramento lá na lei. Então, assim, um breve resumo do que é a audiência e custódia. Bom, Leonardo, como você falou, desde 2015 eu estou no núcleo de audiência de custódia aqui do Distrito Federal.
Aqui foi instituído no dia 14 de outubro, eu entrei mais ou menos ali em dezembro de 2015. Sou uma entusiasta do tema, então se eu me empolgar muito, você me corta e fala, vamos para outra pergunta, O porque único corte senão eu aqui é no fico aqui Instagram, de falando, 1 hora só. senão eu fico aqui falando a noite inteira. Mas assim, em linhas gerais, claro que a gente poderia aqui tecer várias considerações a respeito até mesmo do histórico do advento dessa audiência, do projeto de instituição da audiência de custódia no Brasil, mas em linhas gerais a audiência de custódia, esse nome expressa uma apresentação pessoal daquela pessoa então que foi detida, do preso, a uma autoridade judicial, num prazo que nós vamos ainda discutir, mas que é até então amplamente dito como sem demora, em que vai se analisar aquela situação e que necessariamente numa audiência, então regido pelo princípio da oralidade e regido por um contraditório prévio, em que as partes estarão presentes naquela audiência. Então eu tenho ali a figura do Ministério Público, eu tenho ali a figura da Defensoria ou do advogado constituído, para que eles se manifestem antes da decisão judicial. Então a importância é realmente levar essa pessoa que foi presa, que foi detida, para uma análise mais que rápida sobre a situação dela, para ver se ela vai permanecer no cárcere ou não. Esse termo audiência de custódia é o que comumente nós utilizamos, mas assim, eu particularmente não gosto muito, apesar dele ter sido inserido no código, porque fica parecendo que é uma audiência para custodiar, uma audiência para prender. Então, até o Sim. ministro Luiz Fux, em 2015, quando ele analisou uma ADIM, ele até frisou que seria muito melhor que nós utilizássemos a audiência de apresentação, e não demonstrando que é uma apresentação pessoal, mas que não necessariamente acarretará na prisão daquela pessoa. Então, nós tivemos, como você falou, a inserção da audiência de custódia somente agora, com a lei anticrime, no artigo 310, falando expressamente o Instituto da Audiência de Custódia, o que foi muito bom, porque finalmente conseguimos introduzir na nossa legislação interna a audiência de custódia, fortalecendo ainda mais o Instituto, mas ela já era realizada, como você frisou, desde 2015. Então, por que ela era realizada desde 2015? Porque nós somos signatários de alguns tratados e convenções internacionais importantíssimos, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que nós somos signatários desde 1992, que possuem um caráter supralegal no nosso ordenamento, mas que nós não Ninguém cumprimos. lembrava, né? Nós não cumpríamos, a gente fazia uma vista grossa nessa parte dos tratados, das convenções, que determinam essa apresentação pessoal do detido. Então, até de 1992 até 2015, a gente não se falava em apresentação pessoal. Isso veio em 2015, principalmente nós temos um julgado paradigmático, que é a ADPF 347, que classicamente todos aqui lembram que é onde se reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional e que nessa medida cautelar foi determinada, então, a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia por todos os tribunais dentro do prazo de 90 dias. Então, foi aí que o Conselho Nacional de Justiça passou a ter o projeto de instituição das audiências de custódia no Brasil. Então, primeiro se deu em São Paulo e isso foi se alastrando pelo Brasil. O Distrito Federal acabou sendo o último estado a instituir a audiência de custódia, mas nós passamos a fazer 100% dos autos de prisão em flagrante. Cada estado, cada tribunal começou a prever em regramentos internos como que se daria a audiência de custódia no tribunal, mas aí o CNJ decidiu unificar o procedimento da audiência de custódia na resolução 213, que é uma resolução importantíssima que, para quem quer compreender todo o procedimento e providências que são tomadas na audiência de custódia, tem que necessariamente fazer a leitura da resolução 213, que, portanto, unificou o procedimento em 2015. Em linhas gerais, é esse o panorama Perfeito. que nós temos. Melhor impossível. Em Excelente. linhas E aí gerais. eu aproveito, já pego o gancho aí da resolução. A partir dela, se você puder explicar melhor, e aí na prática também, como é que ela funciona? Que tipo de arguição que é feita? Você já falou ali que MP tem que estar presente, defensor, mas como que é aqui o trâmite, né? E aí, aproveitando, se você puder falar também de sua experiência lá no núcleo. Certo.
como eu falei, a resolução 213, ela traz direitinho esse procedimento. Então, quem depois quiser dar uma lida, principalmente no artigo 4º, 6º e 8º, ela traz mais ou menos as considerações que eu vou fazer agora. Perfeito. É uma apresentação pessoal. Então, antes da realização da audiência, nós temos que ter a entrevista prévia. Assim como ocorre a entrevista prévia com a defesa técnica na fase judicial, nesse momento, como é uma oitiva dessa pessoa, também tem que se ter a entrevista prévia e reservada. A própria resolução prevê isso. No momento da audiência, como eu falei, estão todos ali presentes. Então, está o magistrado que vai decidir sobre a questão, o Ministério Público, a defesa técnica e o preso ali na frente, presenciando todo esse momento. Diz o artigo 8º que um primeiro momento da audiência é como se fosse um dever de informação. Eu vou explicar para aquela pessoa o porquê ela está ali, o porquê está ocorrendo esse ato. Então, há uma informação sobre do porquê que ela está presa, do porquê que ela está ali, o que vai ser decidido naquele ato. E depois, também, é falado sobre o direito ao silêncio. Assim como na fase judicial ela tem o direito ao silêncio quanto aos supostos fatos, aqui ela também tem o direito ao silêncio quanto a algumas perguntas que serão feitas que não se refiram à qualificação dela. Então, também é dado o direito ao silêncio. Sobre as perguntas em si, que a gente chama ali de como se fosse um interrogatório de garantia, tem um primeiro momento da qualificação, em que eu posso observar também as condições pessoais daquele preso. Então, eu vou perguntar tudo que nós perguntamos na primeira fase do interrogatório. Vou perguntar situações de filiação, vou perguntar a data de nascimento, profissão, se tem filhos, com quem estão esses filhos, se trabalha ou não, endereço. Vou perguntar se é usuário de drogas, se está em alguma condição mais complicada de saúde, como de uma doença grave ou não, porque isso pode influenciar na decisão que vai ser tomada. Então, são feitas várias perguntas sobre ele. Ultrapassada essa fase, eu preciso me preocupar com algumas finalidades da audiência de custódia, aqui já fazendo o gancho, porque a audiência de custódia não é só eu querer decidir se aquele auto é regular ou não, no que tange a relaxar ou não a prisão, e também não é só eu decidir se vai manter ou não ele preso na prisão preventiva ou na concessão da liberdade provisória. Eu tenho que resguardar e verificar se os direitos constitucionais e fundamentais dele foram garantidos, resguardados até ele chegar naquele momento da audiência. Então, são feitas algumas perguntas do tipo: quais foram os locais que ele passou, se ele sofreu alguma agressão, não só por entes estatais, mas se algum preso que ele teve contato o agrediu, alguém da população o agrediu. Se isso tiver ocorrido, eu faço algumas perguntas mais específicas para saber se teve testemunha, se deixou marca no corpo, se ele passou pelo exame de corpo de delito antes de ir para a audiência, para ver se tem a materialidade referente a essas agressões que ele sofreu, para que a gente possa tomar as devidas providências. Depois que eu termino de conversar com ele, então é um interrogatório todo do juiz com o preso, eu abro para perguntas do Ministério Público, abro para perguntas da defesa, e, posteriormente, eles vão poder se manifestar sobre a situação dele, se o flagrante é regular, se vai ficar preso ou não, se tem alguma providência a ser tomada, para no final, então, o juiz decidir a respeito de tudo isso que foi feito na audiência. Em linhas gerais é isso, mas pode falar. Sim, pode falar. Não, por favor. Tá lá. E isso, como eu citei, está no artigo 8º da Resolução 213, aqui eu acabei passando, mas lá traz exatamente o passo a passo daquilo que deve ser feito pelo magistrado no momento da presidência da audiência de custódia. Perfeito. Quem está nos acompanhando, quiser, né, se aprofundar um pouco aí, fica aí a dica, né, leitura do artigo. E em relação a perguntas, aí vamos tentar funilar um pouquinho aqui a discussão. É possível, neste momento, perguntas em relação ao mérito dos fatos, a autoria, materialidade, e aí eu já desdobro, né? O teor do depoimento que for prestado ali naquele momento, de algum modo, você entende que pode ser utilizado em uma ação penal, como elemento de convicção, ou até como prova, né, para a formação aí do convencimento do juiz? A resolução, e isso é um debate, essa questão do mérito em si, das perguntas sobre mérito, é um debate que, no início, quando se deu a audiência de custódia e saiu a resolução, muitos doutrinadores eles eram patentes ao afirmar que
não pode entrar no mérito e pronto. Assim, era uma coisa bem contundente, porque o artigo 8º, parágrafo 1º da resolução, diz que o juiz, inclusive, deve indeferir perguntas que se refiram ao mérito do caso. Isso no início. Só que com a prática, a gente sabe que a gente vai aperfeiçoando o procedimento, a gente vai aprimorando o procedimento. E aí é preciso se fazer uma discussão exatamente do que é esse mérito. Eu estou me tratando de um mérito como juízo de culpabilidade na formação de culpa, do juiz se engajando em colher elementos de condenação daquela pessoa, ou eu estou falando de mérito como uma análise de fato, do fato que ocorreu, como você falou, da materialidade e dos indícios de autoria. Quanto ao primeiro ponto, do mérito como uma formação de culpa, em verificar se ele vai ser condenado ou não, se ele vai confessar ou não, algo nesse sentido, eu entendo que não é possível se fazer pergunta com essa finalidade. Agora, quando eu discuto mérito como fato, por que fato? Porque, querendo ou não, eu vou chegar a uma decisão de decretar ou não a prisão preventiva. E como requisito da prisão preventiva, eu tenho pressupostos positivos no que diz respeito à fumaça do cometimento do delito, materialidade e indício de autoria. Quando eu analiso se o fato em si foi praticado e quem praticou esse fato, querendo ou não, eu estou analisando o fato, eu estou analisando o mérito. Então, essa análise traz desdobramentos para uma situação de prisão ou não, que me faz, nesse ponto, e assim como outros doutrinadores mudaram dessa posição, a me convencer que sim, que a análise de mérito é possível na audiência de custódia, nessa análise de fato. Por quê? Tentando aqui explicar. A decisão tomada na audiência de custódia, ela é uma decisão complexa. Eu não posso falar que é uma decisão simples. Eu estou com alguém ali na minha frente, que eu vou decidir se ele vai permanecer preso durante um longo período até o julgamento dele, e que essa decisão, num primeiro momento, eu tenho uma qualificação jurídica que foi dada unilateralmente pela autoridade policial diante de uma narrativa policial constante do auto de prisão em flagrante. E, com base dali, eu vou tentar extrair a materialidade e indício de autoria. Só que, será que o juiz precisa necessariamente chancelar essa capitulação jurídica que foi dada pela autoridade policial? Eu entendo que não. E aí vem a premissa de que, em havendo necessidade, se pode analisar o contexto fático de mérito, portanto. Porque isso pode alterar totalmente a situação da proporcionalidade da prisão ou não. Porque a gente sabe, se eu vislumbro que lá na frente pode ser aplicada uma pena alternativa, eu não vou decretar a prisão, não vou converter o flagrante em preventiva nesse momento por uma desproporcionalidade total, né, dessa prisão. Então, um exemplo. Ali tem uma capitulação de tráfico de drogas. Mas eu analiso aquele fato, eu analiso aquele mérito, no sentido de verificar que há possibilidade do reconhecimento de um tráfico privilegiado, por exemplo. Isso alteraria totalmente, porque em si possibilitando o reconhecimento de um tráfico privilegiado, a prisão preventiva, ela não é cabível. Até porque hoje ainda existe há a discussão até mesmo do acordo de não persecução penal no tráfico privilegiado, porque a pena mínima ficaria menor que 5 anos. Então, como que eu vou prender alguém que até o ANPP pode ser possível nesse momento pré-processual? Então, essa questão do mérito, sem ser a formação de culpa, eu entendo que o mérito, sendo analisado como uma análise fática, porque é um componente fundamental para eu verificar se há fumaça do cometimento do delito, isso seria possível. Desdobrando, né, que seria essa análise da utilização, portanto, dos elementos da custódia como uma formação de culpa, aí eu já entendo que não. Tudo bem que, com a colocação da audiência de custódia como uma das atribuições do juiz das garantias, pelo terceiro B do Código de Processo Penal. Vai falar também, E, isso. E pela questão da exclusão física do procedimento para o juiz da instrução, ele sequer teria acesso a esses elementos colhidos na audiência de custódia. Essa situação estaria resolvida. Mas considerando que está suspensa a eficácia do juiz das garantias e que ainda temos o juiz da instrução com acesso total aos elementos pré-processuais, esses elementos não podem necessariamente aprofundar uma formação de culpa.
Mas isso eu também não vejo muito empecilho, por quê? Porque mesmo que o preso confesse no momento da audiência de custódia, essa não é uma prova irrepetível, né? Ele pode muito Uhum. bem chegar no momento processual Sim, e voltar atrás sim. e dizer, não, eu confessei, mas agora eu estou voltando atrás, estou me retratando da confissão, que é Uhum. plenamente possível. Uhum. Então, também não haveria esse empecilho para a formação da prova, porque seria só um dos elementos de prova e sequer irrepetível, né? Assim, então, não Perfeito. teria problema algum. E aí eu puxo uma outra discussão que tem tudo a ver com essa. Você já, certamente, você viu aí em alguns estados, país afora, né? Tudo se resolver na audiência custódia. Quando eu falo tudo, é Sim, tudo. Não só o depoimento em si, né, ali que é colhido, para aquele fim de sim. manter a prisão, converter, conceder liberdade, mas o MP encaminhou denúncia ali oralmente, o juiz recebeu a denúncia, estava ali o agora réu, citou o réu encaminhou a resposta, Sim. não tivemos absolvição sumária, houve ali no ato a IJ, né? E o juiz ali de pronto, justiça suíça, né? Foi lá e Sim. julgou, né? O mérito, inclusive, condenando o réu, saiu ali algemado já com a condenação, né, em primeiro Sim. grau. Bom, eu não tenho notícia aí do DF, acredito que isso não, né, Não. não tenha ocorrido aí, mas essa experiência aí, país afora, o que é que você acha? Podemos falar assim, colocar sempre num pedestal acima de tudo a celeridade, a eficiência, em detrimento de um certo cuidado, uma certa cautela, um desenvolvimento aí mais natural do rito em si e uma observância não só de uma ampla defesa, um efetivo, um eficiente defesa. Né? Como é que se enxerga aí esse conflito? Certo. A gente foi muito divulgado, né? Alguns estados realmente realizando num ato só. Ou seja, naquele momento, como você falou, o preso está ali na frente, já foi decidido num primeiro momento sobre a prisão. O MP já ofereceu a denúncia, o juiz já recebeu, já passou para a instrução, já apresentou alegações orais e já se proferiu a sentença ali naquele momento. Muitos juízes que proferiram essa decisão, eles se embasaram num enunciado que existe do Fórum Nacional dos Juízes Criminais. Eles visam, com esse enunciado, a justificativa é exatamente a que você embasou, a busca de uma celeridade e economia processual, né? Mas a gente tem que ter cuidado com dois pontos nesse sentido. Um primeiro ponto é a ausência de previsão legal. Em todo momento que a gente falou aqui da audiência de custódia, ela é uma audiência de garantia do preso, de verificação dos direitos dele. Como que eu vou alterar a finalidade dessa audiência para utilizá-la contra ele, como se assim fosse? Então não é a finalidade, não é o escopo da audiência. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma interpretação totalmente expansiva do Instituto da Audiência de Custódia para incluir naquele ato, mudando-se totalmente a finalidade dele, para incluir nele toda uma instrução processual. Então, não há sequer alguma previsão legal nesse sentido. Então, esbarra em todas as previsões normativas que nós temos. E um enunciado do fórum, ele não pode simplesmente querer ter uma validade maior do que toda a nossa previsão Sobrepor, né? legislativa, se sobrepor. Perfeito. A segunda observação que eu faço é que, mesmo que, né, vamos supor que hoje teve uma alteração do Código de Processo Penal, incluindo lá no 310, que não, agora eu posso fazer tudo na audiência de custódia, ou seja, temos uma autorização legal. Eu acho que mesmo Uhum. assim, pela previsão que nós temos, principalmente de dois princípios constitucionais, que é a duração razoável do processo e o princípio da ampla defesa, Uhum. esse tipo de comportamento, esse tipo de procedimento esbarra totalmente nesses princípios. A Sim, duração sim. razoável do processo, tudo bem, ele não pode é, ser, né, um tempo demasiado, mas também o tempo muito Precisa curto ser tão rápido, em né? um, Em um dia, em né? um dia também Um esbarra no turno, princípio né? constitucional. E É, quando a gente é. faz a interpretação do princípio da ampla defesa, a gente sabe que não é uma interpretação meramente formal do princípio.
é de se dar uma efetiva defesa. Será que a defesa Aham. pode ser efetiva se realizando o ato todo naquele momento? A defesa soube da prisão naquele momento, leu o auto de prisão naquele momento. Como que ela vai exercer uma efetiva defesa sem ter um Aham. tempo de maturidade, um tempo de Sim. pensar naquele caso, um tempo de Uhum. conversar com o preso? Então, assim, mesmo se verificando uma previsão legal, acho que ela esbarra em alguns princípios constitucionais quando a gente pensa no viés, principalmente da defesa. Concordo, assim, integralmente. Perfeito. Retocado. Vamos falar um pouquinho sobre pacote anticrime, né? Vamos. Polêmica que vai surgir aí. A lei, ou lei anticrime, como queiram, 13964, 2019. Aí eu vou numa atacada só aqui, para não te ganhar tempo, já te perguntar o seguinte. Sua visão em relação ao pacote, quanto à audiência e custódia. É, regramento, ele veio assim praticamente em dois artigos, né? O 287 e mais o 310, e aí o caput e o parágrafo 4º. Sim. Regramento que veio suficiente ou muito superficial, muito genérico. Isso significa que ainda se abre brecha para se manter lá a resolução do CNJ, né? E mais, você entende que pelo regramento não há nenhuma dúvida. A audiência é obrigatória e é presidida por juiz, porque há quem entenda que seria possível que o delegado presida a audiência custódia. Tem até, bem breve aqui, tá? Só para citar, tem um Sim. julgado do TJ São Paulo, anterior ao pacote. Tem um projeto de lei 6620/2016 que tenta ali inserir em lei, né, a previsão de que o delegado também presida o ato, Sim. já que, bom, no entender, né, o Pacto de São José da Costa Rica fala que o preso é encaminhado ao juiz ou autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Queria te ouvir sobre tudo isso aí. Vamos lá. Certo. Como eu já citei no início da live, a colocação do Instituto na audiência da audiência de custódia no Código foi algo totalmente enriquecedor, porque a gente precisava que o nosso sistema interno reconhecesse o Instituto. Tudo bem que, como já ressaltado pelo STF, sequer era preciso, porque na verdade a gente já retirava o fundamento de tratados e convenções internacionais, Uhum. mas isso dá um respaldo maior na realização da E, audiência. desculpe interromper, Sim, mas claro. muitos juízes, antes do pacote, muitos, aqui em Minas, muitos, entendiam que era Sim, faculdade. Né? Não tinha sim, lei, sim, lei em sim, sentido estrito, né? sim. Não está no código, não cabe. Né? Assim, Enfim. o STF ele já tinha reafirmado em É, diversos julgados o poder normativo que o CNJ tem para a tá, regulamentação da matéria, até é, porque não era algo novo, como a gente falou, é, veio da apresentação pessoal tida lá nos tratados e convenções internacionais. perfeito. E nesse ponto é até interessante, porque realmente a AMB, a Associação da Magistratura Brasileira, fez uma pesquisa uma época, pesquisa recente, de Aham, 2018, 2019, perguntando aos aham, juízes se eles concordavam com a audiência de custódia, e a maioria, na verdade, respondeu que não. Os juízes de primeira instância eram contra o Instituto, mas em sede de estudo e em sede do STF, nós tínhamos várias reclamações ajuizadas pelos tribunais, pelas defensorias, comunicando esse descumprimento à obrigatoriedade da realização da custódia, e muitas ordens eram dadas, né, muitas medidas liminares eram deferidas para que se realizasse a audiência no uhum, prazo ali de 24 horas, porque esse prazo de 24 horas, na verdade, ele vem estabelecido na resolução 213. uhum. Mas voltando aqui para o nosso pacote Vamos lá, anticrime, isso, então, no 310, foi uma isso. alteração de suma importância. Infelizmente, ele trouxe uma alteração bem genérica, então, ele não traça, assim como a Resolução 213 traça todo o procedimento e minúcias a respeito da matéria. Então, a Resolução 213 ela continua valendo, ela é um regulamento específico que traz normativa importantíssima, inclusive.
no artigo 13, complementando, né, o código, ela prevê a apresentação pessoal também para aqueles presos de mandado de prisão preventiva, prisão temporária, cumprimento Exato. de execução definitiva. Por quê? Porque o tratado e convenções internacionais, quando fala da apresentação pessoal, ele não limita a situação de prisão em flagrante originária, não. Ele diz que em qualquer detenção, qualquer prisão, eu tenho que ter a audiência de custódia. Por isso que a resolução, indo ao encontro desses tratados internacionais, deixa muito claro. A audiência de custódia deve ser realizada no auto de prisão em flagrante e deve ser realizada no cumprimento dos mandados de prisão preventiva e prisão temporária também. Deu uma Perfeito. cortada ou não? Deu para... Deu. Okay? Congelou, mas voltou e eu ouvi. Deu, aí eu vi que... Mas aí, continuando então, há essa obrigatoriedade. A jurisprudência tenta reafirmar essa obrigatoriedade, e essa obrigatoriedade veio, então, expressa, como você disse, no parágrafo 4º, lá do artigo 310. Só que ele está com a eficácia suspensa, né? Pela decisão do ministro Luiz Fux. Por quê? Porque, na verdade, o parágrafo 4º quis deixar ali um prazo, né? Que foi o prazo de 24 horas. Qual é? Mas... Então, desculpe te interromper. Pois é. Qual é? 24, 48... Exato. Qual é o problema do próprio código querer instituir um prazo? Nós temos no Brasil realidades muito diferentes. Sim. A realidade que eu tenho no Distrito Federal, que é um território pequeno, que eu faço audiência de custódia de 100% dos presos do Distrito Federal, é muito diferente quando eu vou para o norte do país, quando eu trato do estado do Amazonas, quando eu trato do estado de Rondônia, Roraima. Imagina que são estados enormes, que há uma dificuldade de locomoção de presos e tudo. Então, isso vai ser mais bem analisado pelo STF, porque a consequência é grave. A consequência da não realização no prazo instituído é o relaxamento da prisão. Então, a gente tem que ter cuidado na determinação de um prazo legal. Aqui no Distrito Federal, a gente faz em 24 horas. Perguntar. Isso, aqui a gente faz. Mas, veja, sob pena de relaxamento, é isso? A gente não tem casos que ultrapassam 24 horas. A gente faz aqui a audiência todo dia de manhã. Então, assim, mesmo que passe as 24 horas, é porque a gente não tem um plantão o dia inteiro. Então, vamos supor que as 24 horas completaram agora, meia-noite, agora 11 horas. Amanhã é a próxima oportunidade de ser analisado. Então, esse pequeno excesso de prazo a gente não considera no relaxamento, porque ele foi analisado na primeira oportunidade, né? Assim, ele foi analisado na primeira. Mas são poucos os casos que tem esse Eu te perguntar, são quantos juízes no núcleo? Nós temos duas juízas atualmente no núcleo, sou eu e outra magistrada, e nós temos mais ou menos 40 presos por dia, 20 para cada sala, é mais ou menos isso. Demanda alta. A gente passa de 1.000 presos em flagrante por mês, facilmente, assim, 1.100 por aí, presos em flagrante por mês. Bom, e em relação lá ao delegado, o que você acha? Sua opinião? Então, os tratados e convenções, como você frisou, ele diz, olha, ou é a autoridade judicial, ou quem a legislação preveja como autoridade competente. A questão é que há muito a nossa legislação interna prevê como autoridade competente para análise do auto de prisão em flagrante o juiz. O 310 já previa isso antes da custódia, tanto que o auto era analisado no papel mesmo, e mesmo após a instituição da custódia, sempre foi a autoridade judicial. E mesmo quando a gente falar num mandado de prisão, não faria sentido nenhum o juiz dar uma determinação e depois o delegado fazer a prisão porque ele cumpriu a ordem. Não, já teve uma análise judicial. Então, a autoridade competente da nossa legislação interna sempre foi muito claro que é a autoridade judicial. Então, eu não vejo como se alterar isso diante de todo o sistema que nós temos constituído há muitos anos, né, no nosso código e na legislação extravagante. Concordo. Muito embora aqui o projeto esteja em andamento, já foi aprovado em comissões, enfim, mas vai concordo. ter uma longa discussão, longa discussão com certeza a respeito, né, Bom, a eficácia lá do parágrafo 4º, 310, você chegou a mencionar, né? Sim. Você queria aprofundar um pouquinho aqui em relação ao teor dos julgados, você entende? Claro, aqui, gente, para ficar bem claro,
eu não quero deixar aqui a Lorena em maus lençóis, né? Porque tem resolução do CNJ, Sim, o sim. juiz não pode comentar o teor, decisão de outro juiz, mas para fins acadêmicos, exclusivamente acadêmicos, estamos entre amigos, né? A decisão do ministro Fux, que apontou ali um vício em constitucionalidade, a razoabilidade, a dificuldade de ordem prática, como você muito bem apontou aqui, de cumprimento do prazo, uma coisa é falar do DF, Brasília, outra é Isso, Norte, Sul, enfim. isso. Né? Você concorda, então, com o que foi julgado por ele e você crê que se exige uma reforma muito profunda e ampla do judiciário para que algum dia isso aqui venha a ser cumprido em todo o país? Tá, assim, eu acho que vale, não é nem uma reforma, é mais uma mudança de cultura, de se ver a importância da custódia mesmo. A partir do momento que você vê que é um ato obrigatório e um ato que faz todo sentido e que possui diversas finalidades e que ele tem que ser cumprido, você vai verificar a forma de implementação. Claro que não exige só do judiciário. Para a gente, Sim. por exemplo, realizar isso aqui no Distrito Federal, eu preciso de todos os atores. Eu preciso da polícia, eu preciso do Ministério Público, eu preciso da Defensoria, já que é um ato que estão todos ali presentes. Como eu disse, a questão. Nós temos realidades muito diferentes. Uma questão Sim. é eu exigir que o Distrito Federal ou outro estado menor realize a custódia 100% em 24 horas. Uhum. Outra coisa são a realidade de outros estados. Talvez se tenha que se adequar à realidade de cada estado. Mas Uhum. o STF, mesmo em reclamações anteriores, ele já tinha manifestado que, na verdade, pode ter um excesso nesse prazo, 48 horas, 72 horas, desde Uhum. que haja uma motivação idônea. Então, a questão é que muitas vezes o ato não era realizado por simplesmente não se É. querer realizar. E Sim, sim. não porque estavam sendo empreendidos esforços para a realização e extrapolou as 24 horas. Então, há uma diferença, né, na tratativa. Então, não vejo problema algum que seja num prazo maior, desde que haja uma motivação de acordo com a estrutura de cada tribunal que vai realizar a audiência. Enquanto a videoconferência, né? Estamos aqui, né, Pois por meio é, digital, estamos nos falando. sim, Tecnologia sim, na era digital está aí a serviço sim, de todos, né? O que ocorre é que o terceiro B, lá no parágrafo primeiro, ele proibia a videoconferência na audiência custódia, né? uhum, Só que acabou sendo vetado pela sim, sim, presidência da República, né? A princípio, se retira o obstáculo legal para isso. Agora, só para avançar um pouquinho, existem decisões lá do Toffoli, ministro Toffoli, no CNJ, sim, impedindo a videoconferência, né, para audiência e sim, custódia. O STJ, há pouco tempo, também também, julgou nesse sentido. Né? sim. E aí vem um conflito. O que é que vai preponderar aí? O olho a olho, o contato? Uhum. Já estão chamando, Lorena. Não sei se você já ouviu falar, eu aprendi há pouco tempo de síndrome de Maria Bethânia. Você já viu isso? Ah, eu vi, eu vi. Bom, enfim, É, né? Bom, é. bom, mas o vai lá, né? A gente quer dar aula em cursinho, né? Tem que. Mas o contato físico, visual, Sim, olho a olho, isso integraria aí o devido processo, a ampla defesa. Para outros, não, né? Mas pela tecnologia que existe hoje, esse tipo de sensação, de impressão, de reação, isso já seria possível ser captado por meio digital. Né? O que sim. você entende? É possível, não é? E aí eu concluo perguntando: agora, na pandemia, isso vem Uhum. ocorrendo? Videoconferência vem ocorrendo? Vamos lá. Primeiro vamos tratar de uma situação de normalidade. Vamos fingir que estamos numa situação de normalidade. Sim. A questão da utilização da videoconferência é que ela reduz o aspecto humanitário da audiência de custódia. O olho a olho, ele é muito mais eficaz, você consegue verificar tudo ali na sua frente. E há um grande receio de que a videoconferência torne o ato, principalmente pela consideração das partes e do juiz,
trazendo ali uma indiferença maior no momento de análise da prisão. Querendo ou Distanciamento, não, uma um frieza. distanciamento. O contato pessoal, ele É sempre diferente. permite uma análise melhor Aham, da situação. aham, aham. Então, vários doutrinadores sempre refutaram a hipótese da videoconferência. Como você falou, o CNJ já teve uma cautelar que suspendeu um ato normativo do TJ de Santa Catarina, porque o TJ de Santa Catarina instituiu a audiência de custódia como de regra por videoconferência, Sim, e ele sim. suspendeu dizendo, não, peraí, como regra, não. Aham, Pode até ter aham. um caso ou outro. E essa é a minha posição. Eu acho que como Uhum, regra, não. uhum, Como uhum. regra, eu retiro a funcionalidade do ato. E veja só, numa fase processual, que eu estou falando de uma colheita de prova, que eu tenho um interrogatório, eu já não tenho a videoconferência como regra. Eu tenho o Uhum. artigo 185 que possibilita a videoconferência como exceção. Então, não é que eu também tenha uma posição de que não é possível a videoconferência na audiência de custódia. Eu acho que, como regra, ela não deve ser utilizada, como exceção, muitas vezes até com uma aplicação analógica do 185, ela pode Uhum. ser utilizada, desde que como exceção, fundamentada, devidamente motivada, perfeito, utiliza a videoconferência. Isso numa Uhum. situação de normalidade. Sim, Vamos para a situação da pandemia, agora. porque a questão da audiência de custódia se complicou muito após a declaração da pandemia. Até porque nós tivemos a recomendação 62 do CNJ, que ela inclusive diz expressamente em um de seus artigos que a situação atual da pandemia é motivação idônea para Uhum. justificar a não realização da audiência de custódia com base no 310, parágrafo 4º. Sim. Então, o CNJ permitiu, inclusive, você não realizar a audiência de custódia nesse momento. Eu acho que, Uhum. neste momento, a videoconferência ela é importante, porque Uhum. se eu não faço de modo algum a audiência de custódia, eu estou restringindo todos os direitos do preso. Eu não Uhum. confiro nada de Uhum. lesões, tortura, de condições pessoais, da conversa pessoal. Então, no ambiente, assim, no momento atual, que não há possibilidade algum de contato pessoal, eu acho que poderia se ter a videoconferência com essa motivação idônea, né? Mas Uhum. voltando-se à normalidade, tem que se deixar Uhum. claro que voltando à normalidade, volta a apresentação pessoal como regra, que a Uhum. videoconferência é uma exceção. Então, traçando esse paralelo entre situação de normalidade e pandemia, essa é a minha posição sobre a utilização da videoconferência ou não. Perfeito. Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, não é Sim. isso? Bom, o que que ocorre? Lá na resolução 181/2017, lá do Sim. CNMP, Uhum. existe uma previsão textual expressa de que era possível acordo na audiência de custódia, né? Uhum. O que que ocorre? O pacote não repetiu a previsão, embora muitos entendam que o pacote, em relação ao acordo, teve um regramento mais Sim. tímido e aí a Sim. resolução pode ser invocada ainda subsidiariamente. Aí eu queria te ouvir sobre isso. Você Sim. entende que é possível, é cabível ainda o acordo na audiência e sua vivência prática, isso vem ocorrendo, é comum ocorrer? Certo, assim, lendo até a doutrina após a instituição do pacote anticrime, eu sei que muitos doutrinadores defendem a realização realmente do acordo de não persecução penal já no momento da audiência de custódia. Nós temos essa aplicação supletiva da resolução de 181, como você falou, ela é mais ampla no sentido das previsões do acordo, então ela ainda tem aplicabilidade, concordo, Uhum, mas eu tenho alguns contrapontos assim a fazer sobre a utilização, firmar o acordo na audiência de uhum, custódia, levando em uhum. consideração a prática mesmo que eu tenho ali de vivenciar aquele momento, vamos dizer assim. Eu queria te É, ouvir. primeiro que assim, eu não vejo como dentro do escopo da audiência de custódia, que como nós já frisamos em vários momentos, tem a finalidade de uma garantia daquele preso, de eu querer instituir outros atos. Por isso, inclusive, que eu sou contra, por exemplo, realizar uma instrução já na audiência. Eu acho que a finalidade da audiência ela é uma só, que é a de analisar a situação do preso, e não
partir para outras possibilidades naquele ato procedimental. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, e frisando as atribuições que constam no terceiro B, perdão, do Código, que são as atribuições do juiz das garantias, lá prevê que realmente o juiz das garantias detém a competência de homologar o acordo na fase pré-procedimental. Então, estaria nas atribuições. Mas ele não diz o momento de realização. Ele não diz que tem que ser na audiência de custódia. Ele diz que vai ser durante ali a investigação. Então, também nós não temos esse prazo instituído por lei. E o terceiro ponto, que aí, para mim, é o que eu não consigo aceitar o acordo na audiência de custódia, que é um posicionamento pessoal, assim, é que eu vejo que o Ministério Público, no acordo, ele tem um nível muito grande de discricionariedade. Porque apesar do 28A prever lá diversas condições que ele possa firmar no acordo, é um rol exemplificativo. Ele pode ampliar aquelas possibilidades e colocar ali como obrigação diversas outras. Então, ele tem um alto nível de discricionariedade. E aí vem a minha dúvida, porque se eu estou falando acordo, está íncito ali o quê? Uma liberdade de negociação, uma autonomia de vontade, uma voluntariedade, uma conversa. E eu tenho uma dificuldade em verificar alguém que está sob tutela do Estado, preso ali na frente, né, soube que acabou de ser preso, que a situação dele está sendo analisada naquele momento. Eu tenho dificuldade em ver como que ele teria uma autonomia para negociar as cláusulas do acordo, ou se ele não se sentiria coagido a aceitar qualquer tipo de condição para que ele fosse solto, se ele fosse solto e cumprisse o acordo e nem tivesse uma condenação. Então, eu acho que não é o momento assim adequado. Eu acho que tem que cumprir a finalidade daquele momento, depois se designa a tratativa com o membro do Ministério Público. Eu tenho uma dificuldade nessas duas premissas: liberdade de negociação e autonomia de vontade de quem praticou o ato, de quem está preso ali na frente dos atores, entendeu? Essa é a minha dificuldade maior. E a pergunta que não quer calar: conversão do flagrante em preventiva de ofício. Pois é. E debate Eita, mas se arrasta, né? Então, antes do pacote, acho que com o pacote a situação legal para mim piorou, embolou mais o meio campo ainda, né? Porque tem gente, tem corrente para tudo que é lá. Tem gente que fala não, nunca, tem gente que fala sim, sempre, tem gente que fala não, depende, né? Em um caso sim, o outro não. Pelo regramento que veio no pacote, né? Principalmente 310 e o 311. Sua opinião e o que vem funcionando na prática? Esse assunto, ele é totalmente sensível e intrigante. Porque mesmo depois do pacote anticrime, se a gente entrar no site do STJ e pesquisar a jurisprudência, ele continua falando que é possível essa conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, né? E aqui, desde já, Leonardo, assim, eu externo totalmente meu respeito ao seu posicionamento. Eu sei que você escreveu um artigo em abril agora lá no Conjur, que eu li, e que eu sei que você e a Edina defenderam a mesma posição do STJ, no sentido de que é possível. Então, assim, aqui eu trago alguns contrapontos, porque esse debate é enriquecedor, totalmente. Sim, né? Totalmente. A gente poder... É assim que se forma a doutrina, afinal. Se eu tivesse o mesmo posicionamento, se todo mundo tivesse o mesmo posicionamento, a gente nunca teria alteração de doutrina e jurisprudência alguma. Então, levantando aqui, eu sei que o STJ ele parte de 2 pontos para ter firmado essa jurisprudência. Como o 310 diz lá, deverá, ele entende que o juiz não precisa, para o seu agir, de um pronunciamento prévio, que ele tem que decidir o auto de prisão em flagrante, então ele pode converter a prisão em flagrante em preventiva, bem como em algumas manifestações eu já vi defendendo também que, como foi o delegado que remeteu o auto de prisão em flagrante, essa já seria uma provocação do delegado, então o juiz não agiria de ofício. Eu tenho minhas ressalvas sobre esses 2 posicionamentos. O que eu pondero aqui para fim de debate? Primeiro, na essência, se eu estou convertendo o flagrante em preventivo, eu nada mais estou fazendo, por elementar, que decretando a prisão preventiva.
Então, ela seria de ofício, ela esbarraria no 311, porque com o terceiro A, com a vinda do sistema acusatório de forma específica no Código de Processo Penal, nós temos toda uma releitura do processo penal e tivemos uma alteração pontual e específica, de modo que eu não posso fixar medidas cautelares mais de ofício, muito menos a prisão como última medida cautelar. E o juiz, decretando, portanto, a prisão de ofício, além dele ferir o sistema acusatório, ele fere uma imparcialidade. Né? Porque imagina, com a vinda da cultura da audiência, com a vinda da cultura da audiência de custódia, que eu tenho vários princípios ali, o princípio da oralidade, o princípio do contraditório prévio, o juiz tendo que manter a sua imparcialidade, e de repente ele deixa de lado todas as manifestações e converte o flagrante em preventiva de ofício. Né? E isso gera uma complicação, a meu ver, até para o Ministério Público. Porque, veja só, a partir do momento que o Ministério Público manifesta em audiência que quer aquela pessoa solta, que ele pode responder solto, que ele quer oferecer a denúncia com aquela pessoa solta, ele tem um prazo enorme para oferecer essa denúncia. Ele tem um alargamento de prazo. E aí, a partir do momento que o juiz, deixando de lado essa manifestação, decreta a prisão preventiva, o prazo do Ministério Público, de repente, ficou 5 dias para ele oferecer a denúncia. Assim, então, eu complico até mesmo a situação do órgão acusatório, que possui posicionamento nesse sentido, e aí, de repente, né, tem que... E aí, eu concordo que isso foi o legislador escorregou, porque ele poderia ter cuidado disso na alteração, Claro, né? Ele deixou que ali permanecesse uma incoerência, uma incongruência entre dispositivos. Se fosse uma reforma harmônica, uma reforma coerente, isso estaria resolvido, não é mesmo? Mas não. Então, para mim são esses 3 pontos. Na essência, a conversão nada mais é do que a decretação. Isso fere o sistema acusatório, isso fere a imparcialidade, isso fere a cultura da audiência, que eu tenho todo mundo ali presente. E eu complico a situação do Ministério Público quando eu ajo, e ele como órgão acusatório, e eu diminuo esse prazo dele. Então imagine só a situação, eu estou aqui, tem um preso, o João foi preso por roubo, está na minha frente. E o João está todo mundo aqui, o João, o Ministério Público, o defensor. Aí eu abro para a manifestação do Ministério Público e ele fala, não, o ato foi grave, mas João pode responder solto, ele pode cumprir tais cautelares, o Ministério Público possui esse posicionamento. Aí abre para a defesa. Aí a defesa, concordo, inclusive acrescento os seguintes argumentos. Aí eu vou decidir, eu simplesmente olho para o João, ele assistiu tudo isso, talvez ele achou que ia ser solto, eu simplesmente falo, não, João, você vai ficar preso. O juiz decidir não é uma escolha pessoal dele, não é uma escolha de posição dele, é uma decisão vinculada a critérios legais. Então, eu entendo a jurisprudência do STJ, essa jurisprudência foi firmada há anos. Ela foi firmada quando o juiz analisava só o papel de forma unilateral, quando não tinha contraditório, né? Não tinha remessa do auto de prisão em flagrante para o Ministério Público e para a defesa. Aí tudo bem, ela se justificava. Mas a partir do momento que eu tenho várias alterações legislativas chegando até 2020, com o pacote anticrime, com as audiências de custódia, isso, em termos sistêmicos, já não tem mais sentido. Desculpa ser muito chato, isso? inconveniente. Não, eu sei que o nosso tempo já está acabando. 1h47, 1 minuto e 45. Eu queria, assim, prolongar, eu queria, de repente, também. A gente tem muita coisa para conversar, mas quem sabe a gente não marca outras oportunidades, Leonardo. Então, é isso que eu queria te convidar, porque aqui falamos de um tema, mas dá para falar de tanto tema, e eu queria ouvir também, em vários outros. não é? E eu queria ouvir um pouquinho, e assim, eu sei que os seus alunos, meus alunos, queriam ouvir um pouquinho aqui sobre quem é a Lorena, trajetória, vida acadêmica, também gostos, filmes, música, literatura. Vamos marcar outra que vai dar tempo. Por favor, porque eu só tenho 1 minuto. Só para concluir,
Primeiro, Sim. obrigado, muito obrigado. Foi uma Eu que aula agradeço. Eu que magna que agradeço. tivemos aqui. Fiquei assim muito feliz, realizado. Quem acompanhou até o fim, tenho certeza que aprendeu muito com a Lorena. Obrigado. Já renovo o convite para uma nova Sim, live, tá? sim. Em breve, vou te abusar aí um pouco. Em 30 segundos, dá uma dica aí de um livro e um filme que você leu e viu Ixi, por agora e te marcaram. Para concluir, senão o Leonardo, Ig derruba. olha só, Leonardo, eu sou mestranda, né? Então, assim, eu só Aham, leio já vi. livros Não tem jurídicos. tempo. Um dos últimos que eu li, que é um clássico, mas que eu adoro, é a questão das misérias do processo penal, né? Então, é o livro, assim, um dos últimos que eu li, que para Ó, mim, que estuda prisão, é você como quer se que eu fosse, assim, o conclua top. aqui e eu volte para você falar? Porque eu tenho 5 segundos, pode ser? Pode.